Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal das Aztec, a casa das fintechs. Nesse vídeo nós vamos abordar a ferramenta controle de crédito, né? E vocês vão descobrir como que trabalha essa ferramenta nas duas modalidades que nós criamos, a modalidade crédito próprio e a modalidade crédito intermediado. Vocês vão entender essa diferença, como que elas funcionam e ao mesmo tempo que vão perceber também o resto das ferramentas, o resto do tripé da plataforma Aztec, que seria as fidelizações, os meios de pagamento e a conta digital, como é que isso tudo vai interagir com o teu controle de crédito, né? Os meios de pagamento emitidos, boletos, os bolepix, as contas digitais à disposição para fazer débito em conta desses faturamentos de crédito. Nós temos também todas as fidelizações trabalhando a seu favor aí para que você possa aplicar uma ou outra ferramenta, cashback, pontos, sorteios, resgate de prêmios. Vocês também terão aí clube de benefícios para poder aplicar junto na ferramenta, sempre no intuito de estimular o uso do crédito, estimular a venda nos estabelecimentos, tá certo? Em relação ao crédito próprio e intermediado, o próprio seria a comercialização da plataforma como um SaaS, um Software as a Service, onde os estabelecimentos comerciais, a rede de estabelecimento comercial ou um estabelecimento único irá administrar o seu próprio crédito através da sua ferramenta e pagando por isso, evidentemente, taxas e tarifas conforme a sua configuração. E o crédito intermediado seria você trabalhando na condição de uma financeira, né, oferecendo a ferramenta para a rede credenciada e os consumidores e intermediando esses pagamentos. Bom, nós vamos falar sobre configuração das comissões, sobre configuração do estabelecimento comercial, montagem da rede especificamente voltada para o crédito, como é que fazemos um cadastramento e a configuração de um crédito pré-aprovado para o seu cliente já entrar no cadastro já com crédito pré-aprovado para já sair consumindo, caso essa seja a vontade. Nós vamos ver como é que os consumidores vão se relacionar com o crédito através dos aplicativos, as capturas de transações seguras, né, através de aplicativo, cartões de tarja magnética, cartões de NFC, de aproximação, né, relatórios, toda a configuração de fatura, juro, multa, parcelamento da fatura, pagamento mínimo, enfim, uma infinidade de coisas que abrange aí esse grande pacote de ferramentas que é o crédito, tá certo? Não esquece de dar um likezinho aí para fortalecer o canal, ativar o sininho para ficar por dentro aí das novidades quando elas forem surgindo, né? Conforme os vídeos novos forem sendo colocados no canal, você será avisado pelo próprio YouTube. E também deixar aí as suas considerações e talvez fiquem à vontade para colocar propostas ou, vamos dizer assim, algum tipo de solicitação, algum tipo de sugestão. Fique à vontade aí para nos comentários citar a gente e fazer aí a sua solicitação ou a sua sugestão, tá ok? No mais é isso, espero que vocês gostem e tenho certeza que essa ferramenta tem muito para agregar no seu projeto, seja para a exploração do seu projeto ou seja para terceirização de clientes de vocês, tá ok? Bora lá, galera! Muito bem. Então começamos pelo painel do credenciador, pelo módulo do credenciador, certo? Onde nós vamos dar uma olhada aqui nas configurações da plataforma no que tange o controle de crédito, tá ok? Então, começar pelas comissões, tá? Muito simples. Na aba crédito, né, no módulo créditozinho, a venda crédito ela será tarifada pelas AS, né, mediante o contrato, lembrando que aqui tudo que a gente vira aqui é meramente ilustrativo, tá certo? Nada disso não é uma plataforma de uso real, ela é apenas uma plataforma de apresentação. Então, nesse contrato aqui, teoricamente, as AS teria fechado uma parceria com o White Label, cobrando 0,25% de cada operação de crédito, tá certo?
Como que é cobrado isso? Somente nas faturas pagas, tá, pessoal? Aquela fatura que não foi paga, independente se foi paga usando os meios de pagamento das Aztec ou sendo dado baixa manual, ou seja, o estabelecimento recebeu, o estabelecimento ou o operador do crédito recebeu esse pagamento em mãos e fez a baixa manual da fatura, aí 0,25 de cada operação. Vale dizer também que é a mesma coisa de 0,25% do valor da fatura recebida. Tá? Na coluna do White Label, este parceiro decidiu que a cada operação de crédito ele irá cobrar meio ponto percentual. Veja, aqui nós estamos falando da venda crédito próprio, tá? Então aquela ferramenta SaaS, Software as a Service, em que você vai soltar lá para o estabelecimento comercial individual ou uma rede de estabelecimentos comerciais de mesmo centro administrativo e financeiro, né? Porque o crédito próprio ele só poderá ser aplicado para redes de mesmo fundo societário, de mesmo origem financeira e administrativa, tá? Se for rede de coalizão envolvendo lojas e estabelecimentos comerciais que não fazem parte de um mesmo grupo econômico, aí só há condição de se aplicar o crédito pela financeira. Mas nós vamos iniciar vendo as operações do crédito próprio. Nesse crédito próprio, Software as a Service, a ZAS está definindo 0,25 e o White Label 0,50. Veja que o revendedor ele não tem configurado, porque o revendedor terá a liberdade de colocar a sua taxa percentual pela operação em cada loja inserida na rede. Tá certo? Ele vai ter liberdade. Quanto maior o faturamento da loja, menor seria a taxa, enfim. Quanto maior a taxa, maior a lucrabilidade, mas aí é um trabalho de convencimento do revendedor lá na ponta. Então, a cada loja ele vai flutuar o valor dele. Quem é estático aqui é a ZAS e a White Label, tá certo? Se nós mudarmos aqui para um revendedor, tá? Nós vamos pegar um revendedor, vocês vão ver que o revendedor de vocês não enxerga as Aztec, tá? No painel de comissão. Em qualquer lugar da plataforma, o revendedor de vocês não enxergará as Aztec, certo? Então, no mesmo lugar aqui ó, do crédito, né? Venda crédito, já somou aqui o valor das Aztec mais o valor do White Label e diz que a taxa então é de 0,75. O revendedor vai colocar o revendedor é ele, o seu revendedor. Você assume a posição de credenciador aqui nessa tabela de comissões, tá ok? Então, quando for feito o pagamento de um boleto, automaticamente 0,25% vai para a conta das AS via split de pagamento, 0,50% vai para o White Label, para você, proprietário da plataforma, e o percentual que cabe ao revendedor definido loja por loja irá splitado para a conta dele, certo? E o demais, o restante, os 90 e tantos por cento aí restante, são valores líquidos em que a loja receberá na sua conta digital. Então, no pagamento da fatura de crédito, serão, nesse caso aqui, nesse exemplo, haverá um split de pagamento para 4 entidades. Zastec, o dono da plataforma White Label, o revendedor e o proprietário da venda, o proprietário do produto e do cliente, o administrador do crédito, aí, quem contratou, evidentemente, a ferramenta, tá ok? Então, configuraçãozinha simples. Agora a gente vai ver aqui ó, no cadastro, essa empresa vai administrar crédito lá na sua plataforma. E a gente vai então ter a possibilidade de entender que a cada cadastro de loja, vamos pegar aqui a loja 539, né? Eu vou editar ela e na aba de crédito está definido então aqui que essa loja participa do crédito próprio, certo? A taxa DM aqui está já em 0,75%, ou seja, 0,25% das AS, mais 0,50% do credenciador, como eu falei, 0,50% do White Label, e o revendedor de vocês tá, vai ter a liberdade de colocar quanto ele quiser. Suponhamos que ele vai trabalhar com 0,25% de taxa. Consequentemente, todas as lojas, ou melhor, esta loja deste credenciador, irá pagar ao todo 1% de taxa da operação, tá? Então, a cada venda ela está pagando 1% pelo uso da ferramenta, dos quais 0,25% é do revendedor, 0,50% do White Label e 0,25% das AS. Beleza, pessoal?
Então, só para finalizar, no momento em que um credenciador de vocês for cadastrar uma loja nova, tá certo? Ele vai ter a oportunidade de, na aba crédito, definir se essa loja vai trabalhar com crédito próprio ou se ela vai trabalhar com o crédito de credenciador, tá? No momento em que eu configurar uma loja para o crédito próprio ou credenciador, eu só vou poder mudar de uma situação para outra após eu ter zerado qualquer tipo de saldo através dos faturamentos e das baixas de fatura. Já está configurado o crédito próprio, né? A taxa dele já está definida e eu não consigo alterar para o crédito financeiro até que eu faça todo o faturamento e a baixa das faturas, tá? Então, teoricamente, eu tenho que limpar aí, vamos dizer assim, os registros de débito dos clientes de uma loja para eu poder trocar a modalidade de crédito do próprio para o credenciador, tá? O que vai definir aqui se essa loja pode ter crédito próprio ou não, crédito financeiro ou não, será evidentemente a construção das redes. Isso é tema para treinamento, mas quando você monta a rede, você diz se a rede é própria, e se ela é própria tendo crédito, poderá ser o financeiro e o próprio, certo? No caso de uma rede de coalizão, só crédito financeiro, certo? Isso nós havíamos falado no bloco anterior, beleza? Rede própria. Ok, pessoal, já mudei aqui então para o módulo do lojista, porque a partir de agora então a gente vai olhar as configurações pelo lado do lojista. Uma vez que a loja, esse exemplo que nós estamos vendo primeiramente é o do crédito próprio, se é crédito próprio, quem administra é a própria loja, certo? O máximo que o credenciador vai fazer é definir quais são as taxas que ele irá cobrar por cada operação, mas quem administra, quem faz o controle fino, os ajustes finos serão a loja, tanto individual quanto a matriz de uma rede ou cada uma das unidades de uma rede própria, tá ok? Então vamos diretamente lá ao configurador, né? Da loja, aonde no configurador da loja, na aba crédito, tá? Eu vou fazer agora então o ajuste pente fino. Bom, se o crédito está habilitado pelo credenciador, eu não consigo desabilitá-lo, tá certo? A taxa administrativa do crédito está mostrando aqui para mim 0,75%, porque eu não salvei lá o percentual do credenciador. Vamos fazer isso aqui então, rapidinho, para vocês verem como é dinâmico o processo, tá? Então eu vou definir aqui que para aquela loja especificamente, certo? Para essa loja especificamente, eu vou definir uma taxa de 0,25 para o revendedor responsável pelo cadastramento e inserção dessa loja na rede. Feito isso, automaticamente, lá na minha loja, eu passo a ter uma taxa administrativa de crédito de 1%. Então, soma-se aqui a taxa das AS, do White Label e do credenciador. Bom, habilitar crédito pré-aprovado, sim ou não? Se eu habilito crédito pré-aprovado, eu vou ter que definir algumas situações aqui, algumas regras, que seriam o seguinte: todo mundo que for cadastrado através do autocadastramento ou dos formulários de cadastramento rápido, certo? Já entrará automaticamente com a configuração pré-definida no cadastro de crédito pré-aprovado. Quando eu for cadastrar esse cliente de uma forma tradicional, eu vou definir lá especificamente qual crédito para ele. E aquele que entrar por autocadastramento ou pelo cadastramento dos formulários rápidos, né, ele já entrará com essa configuração aqui de crédito pré-aprovado. Nada impede que depois eu entre na plataforma, o administrador entre na plataforma e bloqueie esse cliente, que altere o limite desse cliente ou simplesmente retire o dinamismo, a possibilidade, aí, a liberdade de crédito e atribua a ele exclusivamente a operação de fidelidade, né, para esse cartão. Feito isso, informar também, caso seja a loja trabalhe com um cashback próprio, definir qual o grupo em que essa pessoa está inserida
definida porque é através do grupo que irá se aplicar o percentual de cashback. No grupo geral, 5% e no grupo premium ele está aplicando aí 15%, tá certo? Vai haver uma cobrança de plano mensal? Se sim, né? Essa cobrança ela é pré-configurada e ela tem um valor aí do plano mensal pré-definido, tá certo? Em relação ao autocadastramento, ainda a gente tem a oportunidade de dizer, bom, se o autocadastramento irá inserir a pessoa como crédito fidelidade, nesse caso vai valer a configuração então do crédito pré-aprovado. Então ele não fica só subordinado aos formulários de cadastramento rápido. O autocadastro pelos aplicativos fornecerá para a pessoa também a possibilidade do crédito pré-aprovado. Se eu definir que o autocadastro só fornece a opção de fidelidade e posteriormente eu vou mudar cliente a cliente para o crédito de fidelidade, bom, aí é uma configuração que está aí à disponibilidade de vocês. Se for do crédito, qual é a data de fechamento, quantos dias após o vencimento, após o fechamento irá vencer a fatura e quantos dias após vencida a fatura a plataforma irá bloquear o cliente nas possibilidades dele fazer novas compras. A solicitação de crédito automática eu habilito ou desabilito. Os dados da compra, valor mínimo de uma parcela, então se eu quiser, por exemplo, R$1 seria o valor mínimo de uma compra no crédito, R$10 seria o valor mínimo de uma compra no crédito, menos que isso não é permitido vender no crédito. A parcela, venda à vista, a gente considera como parcela única, então toda venda a crédito é uma parcela, seja parcela única ou parcela em vários números, tá certo? Então existe um valor mínimo aqui para compra que você pode configurar, o número de parcelas máximo que você vai aceitar o parcelamento, o número máximo das parcelas que você vai vender sem aplicação de juros, tá certo? Você pode definir, vou aplicar juro em todas, então o número máximo de parcelas sem juros é 0. Mas se as 3 primeiras eu vou permitir que o cliente faça até 6 parcelas no máximo a compra, e das 6 as 3 primeiras eu não cobro juros, está aqui. O tipo de juro pode ser simples e composto. No caso do juro simples ou do composto, eu vou definir assim que eu selecionar qual é o seu percentual. Certo? Então a gente vai ter aqui um exemplo do juro simples e um juro composto, né? Como é que se comportaria 4 transações aí com juros a 2%, 8 no mesmo juro a 2%, certo? Então aqui o juro composto, como é que funcionaria também? Bom, dados da fatura, agora nós já estamos na parte da configuração da fatura. Vai permitir o parcelamento? Se sim, qual é o valor mínimo para esse parcelamento, né? Vai permitir o pagamento mínimo, qual o valor em reais mínimo e o percentual mínimo desse pagamento, né? Se for parcelado, qual é o número máximo de parcelas da fatura e quantas parcelas que você vai aguentar sem juros? A mesma regra que aplica-se para a venda parcelada da operação de venda, né? Da compra. Uma coisa é você aceitar o parcelamento da compra, a outra coisa é você aceitar o parcelamento da fatura. Multa e juros também incidirão no caso de atraso, tá? Elas incidirão na próxima fatura. Então, sempre que houver uma fatura, por mais que ela esteja vencida, o sistema irá cobrar o valor original da fatura e aplicará juros e multa para o próximo mês, já retirando do limite do cliente o valor da multa e do juro, tá certo? Então, a configuração pente fina do crédito do lojista está aqui e agora a gente vai passar a ver então como é que vai ser o cadastramento do cliente. Muito bem. Então, no cadastro dos clientes, vocês verão que... vou filtrar aqui um determinado cliente. Vocês terão a coluna do nome, o CPF, o número do cartão, o e-mail desse cliente e o status dele. Esse cliente está bloqueado por inadimplência, o outro está simplesmente bloqueado, não por inadimplência. O bloqueio simples se deve no momento em que o administrador vem aqui e bloqueia sem uma justificativa prévia, simplesmente que não haja justificativa, porque no ato de bloquear, a plataforma vai solicitar então um motivo e esse motivo vai ficar registrado. Tá certo? Então,
uma forma de se bloquear, algumas formas de bloqueios por inadimplência, bloqueio por tentativas excessivas lá de acesso ao aplicativo, bloqueio manual sem justificativa automatizada pelo sistema, né? O administrador vai ter que escrever qual o motivo, e aquele cliente que está ativo, vamos dizer assim, qualquer um dos clientes você tem uma série de opções para interagir com ele, tá? Então você pode visualizar o cadastro, editar o cadastro dele, bloquear esse cliente, mostrar o saldo, você quer dar uma olhada no saldo dele, no saldo de crédito, no saldo de débito, que é o cashback e os pré-pagos, né? Os pontos dele. Tá certo? Com saldo de pontos, você pode visualizar os dependentes ou cadastrar dependentes também, você pode enviar uma mensagem diretamente para ele, você pode anular o cartão dele, você pode gerar link de pagamento, né, para ele se tornar um vendedor seu, você pode pegar o seu clube de benefícios aqui e gerar alguns links de pagamento para que ele possa vender para você, tá certo? Então, uma vez de posse desse link, esse link vai automaticamente aparecer lá no aplicativo dele para ele poder compartilhar esses links aí entre os parceiros, entre os amigos nas redes sociais e tudo mais, e ser comissionado por isso. E marcar se esse cartão foi entregue, né, em mãos, o cartão físico foi entregue para ele, certo? Então vamos editar aqui para dar uma olhadinha no cadastro do cliente. Quando você for cadastrar um cliente, a primeira aba é pertinente todos aos dados de cadastramento, foto do cliente, né, você pode tirar uma foto desse cliente, fazer um upload de uma foto, ou pode ligar o webcam e tirar uma foto online desse cliente. Imagine ali o cliente que está sentado na sua frente aí, pode ter a foto associada nesse momento, tá? Dados adicionais, né? Aqui dados de pai, de mãe, da profissão, endereço da profissão, contato, se possui plano de saúde, ou sim ou não, se possui crédito, local de votação, são todos signos, são informações às vezes que no compliance pode ser o diferencial para distinguir, aí para a inteligência artificial distinguir se essa pessoa é ela ou não. Se ele trabalha com algum banco, pode até definir aí qual é os dados da conta bancária dele para fazer uma transferência automatizada dos benefícios do cashback dele para essa conta, lembrando sempre que irá passar obrigatoriamente pela conta digital dele, tá ok? Próxima aba, o tipo do cartão, qual é o percentual de cashback, se ele tem um NFC associado, existem ferramentas para associar o NFC quando vem de fábrica, a gente associa o NFC ao cadastro, né, através do cartão, se esse cartão é de crédito ou se é de fidelidade apenas, ele tem R$5.000 de crédito liberado, né, vai gerar boleto na cobrança, ele é um mensal, fecha no dia 30, vence um dia após o corte e ele tem que, um dia após o vencimento, ele já será bloqueado. Então, assim, se ele tiver algum plano mensal, né, ele vai, vamos selecionar o plano aqui e vai definir qual é o valor. Esse plano está sem um valor associado a ele. Se esse cartão vai ter uma anuidade cobrada a ele, e aí tem outras configurações aqui para que a gente acompanhe a anuidade desse cartão, tá ok? E por fim, identificações extras, qualquer identificação extra que você queira, placa de um veículo, qualquer coisa que você queira acrescentar como identidade extra, servirá também para identificar esse cliente lá na hora da venda de algum produto, de algum serviço, tá ok? Então você pode incluir identidade extra, como você pode excluir identidade extra. E por fim, uploads de documento, conforme se ele fizer o upload, se você estiver fazendo um cadastramento e solicitando os documentos aqui para fazer a captação via scanner e fazer o upload dos documentos, você já automaticamente já estará abrindo a conta digital para esse cliente. Caso contrário, você pode simplesmente cadastrar ele, captando os dados pessoais dele, liberando o limite de crédito dele, ou deixando apenas como fidelidade, e o upload dos documentos e consequente abertura do cartão de crédito, da conta digital, será feita pelo aplicativo, pelo próprio usuário, certo? Então, uma vez ele cadastrado aqui, com seu limite de crédito pré-aprovado, ele já está apto a fazer qualquer transação, tá certo? Então, certo? Então, no módulo lá do
crédito, a gente vai ter acesso, por exemplo, aos relatórios de movimentação analítica. Hoje eu já fiz uma transação para esse, acabei de fazer uma transação para esse cliente, tá? Eu vou pegar aqui do dia 1º de janeiro até hoje, o que foi transacionado de crédito aqui nessa loja fictícia. Eu quero só o Paulo Machado, certo? Eu quero só as transações dele, que ele fez hoje essa transação. Então eu vou pegar aí o que foi transacionado em nome do Paulo, né? Desde 1º de janeiro de 2022 até hoje. Vejam aqui que eu tenho, vou mostrar todos os registros, não apenas 10. Eu posso aqui automaticamente pedir qual o usuário que fez as vendas, né? Selecionar as vendas por usuário, por operador de PDV, mas posso organizar também aqui da ordem cronológica, né? Onde é que está a ordem cronológica? Pode ser por ordem de geração, pode ser por ordem de vencimento e por ordem do nome do cliente. Tá? A ordem aqui é descendente, eu vou fazer ascendente para inverter os valores. Então, tudo começa com o cadastro desse cliente, uma associação de limite para ele, e ele começa então a transacionar a partir de um determinado momento e vai transacionando até a última transação, que foi hoje, no dia 14 de janeiro. Né? Ele fez um crédito à vista aí, um número sequencial único, o valor é R$10, abatendo do limite dele aí, então, colocando ele num limite de 4.259 dos 5.000 que ele tem, ou melhor, um saldo de 4.259 de um limite de 5.000. Certo? Se eu quiser ver operação por operação, eu posso ver só as vendas crédito à vista, tudo que ele comprou nesse período, né? Eu quero ver tudo que ele fez de venda crédito parcelado, não teve compra parcelada. Eu quero ver tudo que ele pagou de juros por atraso, certo? Ele teve 2 faturas que ele pagou em atraso e isso geraram juros. Quero ver o que ele pagou de multa, certo? Eu quero ver o que ele fez de pagamento de fatura nesse período todo. Ele pagou 2 faturas, aí como eu disse, as 2 tiveram atraso e por isso geraram multas e juros. E eu quero ver todas as transações novamente na ordem que eu configurei, e certo? Então agora eu vou fazer uma transação aqui vou fazer uma transação no POS agora para a gente exemplificar, né? Essa que eu acabei de fazer aqui, eu tinha feito antes do vídeo, mas eu vou fazer então uma agora para exemplificar e a gente acompanhar aqui. Vamos lá no PDV. Vamos lá no POS Web, abrir o POS Web, que está configurado como o BIP, Brazil Instant Payment. Então eu vou identificar, isso aqui é feito, pessoal, para que um estabelecimento comercial possa usar essa versão simplificada do POS num desktop ou em qualquer aplicação mobile, tá? Então aqui ele poderia estar usando num celular, como está aqui, ou em uma maquineta Android, tá certo? Bom, vamos lá novamente, abrir o POS Web aqui, CPF, identificar o cliente que vai fazer a compra. No momento que eu identifiquei, já sabe quem é o Paulo Machado, eu consigo ver o saldo dele de débito, crédito e de pontos, no olhinho mágico ali. Vou digitar o valor, R$150,23, vou dar um OK e eu vou perguntar para ele como é que ele vai pagar, se ele vai pagar no débito, no crédito ou simplesmente gerar uma fidelidade, né? Ele vai pagar no crédito e ao selecionar o crédito à vista ou parcelado, vai ser um crédito à vista. Quer digitar a senha no teclado do computador ou quer usar o aplicativo para pagamento através do QR Code? Nós vamos usar o aplicativo, certo? Então, de posse do aplicativo, eu vou pedir para pagar com o aplicativo. O caixa vai abrir o QR Code no pagamento e pelo aplicativo, né? A gente vai ler o QR Code. Vou clicar aqui no botão ler o QR Code. Vai abrir a câmera, eu leio o QR Code e automaticamente me aparece aqui os dados da loja, a operação, a data, o valor da transação e eu vou confirmar essa transação. Ao confirmar a transação, tanto no aplicativo quanto no dispositivo desktop, ele estará disponível aí, tá certo? Como já uma transação efetuada. Você pegar aqui os relatórios das transações feitas por esse desktop, a gente vai ver que o Paulo Machado acabou de fazer a transação. Posso reenviar um e-mail, porque ele acabou de receber um e-mail e um SMS, como vocês estão vendo aqui, ó. Acabei de receber o SMS. Olá, nova transação em seu cartão. Em caso de dúvida, tal, o data, o horário, o valor da venda. Posso reenviar um e-mail, como eu falei, né? Então, reenviando um e-mail para o nosso amigo e posso também partir para o cancelamento dessa transação, caso o cliente tenha devolvido, tenha havido algum problema aí com
vamos dizer assim, com o relacionamento comercial, não gostou do produto, quer devolver, cancela a transação através da digitação do operador, tá? Então, novamente aqui, recebi o SMS e se nós olharmos o meu e-mail, eu vou ver também que eu acabei de receber o comprovante da venda através do celular, certo? Está aqui a transação, onde é que está a transação de R$150 com 23 centavos. Beleza, pessoal? Então, assim, dá para ter uma ideia de como... Essa é uma das formas mais simples, né? Ó, novamente. Identifiquei, mais um valor agora, 128,25. Vou solicitar que seja feito através do QR Code. É uma transação de crédito à vista, com leitura do QR Code. Vou clicar no botãozinho para ler o QR Code, vou ler. Então, está aqui, ó, 158,25, confirma a transação. Ao confirmar a transação, ela foi confirmada em ambos os lados, tanto no aplicativo quanto no computador. Se eu for aqui no aplicativo, crédito, transações, eu verei as minhas transações feitas hoje aqui, uma a uma, R$10, 150,23, 158. Recebi agora o SMS sobre a transação e se eu for lá ver os meus e-mails, eu tenho certeza que eu já tenho aqui, ó, o quarto e-mail falando sobre os R$158,25, tá certo, pessoal? Agora, daqui para frente, o que vai importar realmente são os relatórios, né, de crédito, como nós já vimos antes, a movimentação, mas eu também tenho a venda a crédito com a taxa para tanto o lojista saber quanto que ele tem que me pagar, eu administrador, e quanto eu tenho para receber, certo? Das duas pontas o lojista enxerga, o credenciador também enxerga. Vamos ver aqui a 1º de fevereiro de 2022 até hoje. Vamos pegar todas as transações aqui e aí você vai ver o seguinte, todas as transações de créditos acontecidas nesse período, elas têm, vamos pegar aqui a data, a ordem descendente, então vamos pegar do dia descendente, 14 de janeiro, as últimas transações, 128, 150, 10, todas feitas em nome do Paulo Machado, que são aquelas que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Se eu quiser filtrar esse nome, eu também posso filtrar. Mas o que nós temos aqui? O valor da transação, a taxa e o valor da taxa. O valor líquido em que o lojista irá receber. Na venda de 158,25, ele recebe 156,66, certo? E esse R$1,59 será explitado, reservando então 0,25 para ZA, 0,50% para o White Label, 0,25 para o revendedor, conforme a configuração para esta loja. Perfeito, pessoal? Se aqui está... Para encerrar então, pessoal, esse vídeo, para ele não ficar muito longo, vamos lá. Agora, abordar a questão das faturas, ok? Nós vimos o relatório de movimentação analítica, né? Aquele relatório que vai mostrar todas as transações, eu posso filtrar, posso fazer tudo o que eu quero. Vimos os relatórios de venda a crédito com taxa, né? Para mim saber quais as taxas que foram aplicadas. Uma coisa importante para dizer é que, vamos pegar aqui, todos, aqui nas taxas que eu não comentei antes, vou pegar na ordem descendente. Então assim, todas as transações do Paulo estão aqui. Quando o Paulo fez as transações, a taxa estava acumulada em 1%, a taxa administrativa. Quando Osni Júnior, Osni Gilberto fizeram essas transações, a taxa estava setada para 0%, tá? Quando Bruno, Luan fizeram transações, as taxas estavam setadas para 0,25. Quando Luan, André, Érica fizeram as transações, a taxa estará para 0,75. Ou seja, o que ficará registrado no momento da transação é a taxa que estava configurada naquele momento, certo? Então aqui, solicitações de crédito, todo mundo que já fez solicitações de crédito pelos aplicativos estarão listados aqui, para que eu faça uma análise para ver se eu aprovo ou não aprovo, né? Então eu venho aqui, dou uma analisada, posso recusar, posso fazer aceitar e tudo mais. Bom, voltando lá, ele trouxe a gente na hora da análise, ele traz a gente para o cadastro do cliente, tá?
Pagamento de fatura, estorno de pagamento de fatura, alteração de limite, venda a crédito, termos do crédito, aquele termo que o consumidor dá o li aceito pelo aplicativo, faturas a receber. Bom, automaticamente na data do faturamento, o sistema irá faturar o seu cliente, irá enviar para ele o boleto, o Bolepix, conforme a configuração, mas você pode também fazer o faturamento manual. Se eu quiser fazer o faturamento manual, eu vou identificar o cliente que eu quero faturar. A partir do momento que eu identifiquei ele, eu posso visualizar o consumo dele, porque ainda assim eu posso faturar apenas algumas transações, uma ou outra, certo? Vou definir se gera o boleto sim ou não. Posso inverter aqui a seleção, que está marcado eu desmarco, que está desmarcado eu marco, totalizando uma fatura de 318,48. Vou gerar a fatura e essa fatura automaticamente estará disponível nos aplicativos do consumidor e ele recebe o e-mail também, certo? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do período. Nós já vamos enxergar essa fatura. Bom, esse é o relatório onde eu baixaria. Vamos ver aqui, faturas a receber. Tudo que foi gerado no dia 1º de janeiro de 23 até 31 de janeiro de 23, está aqui a fatura do Paulo. Existem alguns consumos de cliente, pessoa física, e consumo de associações, que são as corporações, as empresas que possuem crédito distribuído para os seus funcionários. Então, no maisinho aqui eu vou ter os dados da fatura, né? O valor pago, 0, ainda não foi pago, 318 é o valor original, a fatura de cliente foi gerada no dia 14 de janeiro, eu tenho as opções de visualizar a fatura, onde eu vou enxergar o boleto, né? Eu tenho a opção de também excluir a fatura. Quando eu excluo a fatura, não quer dizer que eu apaguei as transações de maneira alguma, ele simplesmente vou excluir a fatura e as transações voltam a ficar disponíveis para faturamento. Eu posso baixar a fatura, verificar se o pagamento, no caso de boleto, vou verificar diretamente na instituição financeira para ver se o boleto já foi pago ou não, para não esperar algum tipo de um delay aí de atualizações. Posso ver os históricos de alteração, tudo que aconteceu, não foi feita nenhuma alteração, então o histórico seria aí alterar um vencimento, alterar um valor, aplicar um desconto, alguma coisa assim. A fatura está aqui, né? O consumo todo detalhado, certo? Data, a loja, o valor, a operação, totalizando, o boleto, certo? E o que vai acontecer então? Agora, ao dar a baixa, importante é falar o seguinte, tá? Essa loja aqui está configurada para distribuir cashback e pontos. Então, se nós formos lá nos pontos e visualizarmos a movimentação dos pontos, certo? A movimentação diária dos pontos aqui, né? A gente vai ver que vamos inverter aqui a ordem descendente. Nós vamos ver aqui então que Paulo Machado consumiu R$ 158,00 e como ele está recebendo 1 ponto por real, ele recebe 158 nessa transação, 150 nessa transação e 10 nessa transação. O saldo liberado não altera exclusivamente o saldo total. O saldo liberado só irá alterar quando pagar a fatura, certo? Então ele ganha os pontos, mas não pode gastar esses pontos, porque não está liberado ainda. A mesma coisa vai acontecer com o cashback, tá certo? Vamos voltar aqui então no faturas a receber da operação de crédito e nós vamos vamos pesquisar as faturas e vamos dar a baixa dessa fatura. Até aqui o Paulo Machado, eu vou baixar a fatura e no momento que eu dou a baixa da fatura, eu seleciono a forma de pagamento para um controle, né, saber como que ele está pagando. Então, se eu selecionar dinheiro, vai haver uma baixa da fatura sem que haja uma baixa do boleto. Logo, esse boleto não gerará custo para a loja, certo? Vou baixar a fatura. Baixada a fatura, muda automaticamente o status de
em aberto para paga, tá aqui atrás, tá ok? E o comprovante da transação que pode ser impresso ou encaminhado, né, por e-mail, seja, quer dizer, por e-mail todas as operações, o faturamento e o pagamento da fatura já foram encaminhados, tá certo? Se nós voltarmos lá nos pontos agora, a gente vai ver a mágica acontecendo, que é a liberação dos pontos a partir do, a movimentação. Eu vou ver a liberação dos pontos para o Paulo. Então nós temos aqui agora os pontos, agora sim, configurados, liberados, né? Houve um pagamento da fatura, né? E liberou 318 pontos, que são os 150 com 158 mais os 10 pontos. Nessa fatura aqui estavam contidos 318 pontos. Então aqueles pontos que não haviam mexido no saldo liberado, agora sim recebe essa liberação, tá? Como eu prometi, então, pessoal, aqui o aplicativo vai dar conta da fidelidade, assim como ele mostra as transações do crédito, né? Ali ele já mostra, inclusive, o pagamento agora, que já foi feito, né? Nós vimos pelo vídeo, acabamos de ver aqui o pagamento, então devolvendo limites ao cliente. E também a gente vai ver aqui na fidelização os pontos. Então eu tenho as transações de pontos e ao pagar a fatura ele recebe os 318 pontos dele e depois na fidelidade cashback ele vai ver também a mesma situação. O cashback que ele recebeu e na hora que ele paga a fatura ele recebe um valor maior ainda, tá ok? Obrigado então, pessoal, por terem ficado conosco até agora. Nós resolvemos dividir esse vídeo em duas partes, porque ele ficou extenso demais. Essa primeira parte, então, fica somente com o aspecto do crédito lojista, o crédito próprio, e a segunda parte do vídeo vai tratar, então, do crédito financeiro, do crédito credenciador, conforme vocês viram que a gente trata esses dois termos aí, financeiro e credenciador, para o crédito intermediário. Tá ok? Sem mais tempo, vamos lá. Bora lá, galera!